Oi, gente, aqui quem fala é Mara Nunes e está no ar mais um episódio do podcast Fala Paulinho, um podcast do povo para o povo, porque com o Paulinho, o povo tem voz. Nossa entrevistada de hoje é pré-candidata a vereadora de Sorocaba. Hoje nós vamos falar com Alessandra Paes. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Obrigada por estar aqui, por estar participando do podcast e falar um pouquinho sobre mim em relação à pré-candidatura a vereadora. Para quem está nos assistindo e ainda não te conhece, vamos fazer aquela apresentação. Quem é a Alessandra Paes? Muito bem. A Alessandra Paes é mãe solo, né? Venho de uma família humilde. Meu pai e a minha mãe me ensinaram bases maravilhosas, tanto que o meu pai ainda hoje trabalha como serralheiro. A minha mãe foi merendeira de escola, né? E trouxe essa base, essa questão do trabalho, né, para a gente acreditar no nosso trabalho desde criança, né? Hoje eu sou mãe solo de 2 filhos lindos, né, um menino de 19, uma menina de 12 anos, e também sou tutora de 2 sobrinhos, né? Aí tem o mais novo que ele tem autismo, né? Então, a nossa família, nós estamos todos juntos, todos linkados, nessa sinergia que nós dizemos, nós somos uma comunidade, eu brinco até, né? Porque lá é barulho o dia inteiro e a gente trabalha e faz o melhor possível para poder estar criando das crianças, né? Cuidando das crianças. É uma rede de apoio mesmo, rede de apoio né? mesmo, né? A minha família tem vários professores, né? Eu sou uma pessoa que procuro pegar essa base e levar para o meu dia a dia, levar para o meu trabalho. Depois, quando você tem uma certa idade, você consegue identificar para onde que a vida vai te levando, qual o propósito que vai te levando, né? E aí, hoje, eu cheguei até onde eu estou por conta de sendo guiada, né, pelos desejos da vida e ampliar tudo isso. E está vindo pela primeira vez pré-candidata a vereadora ou não? Não, eu estou vindo, na verdade, o meu trabalho, há 2 anos atrás, eu vim como candidata a deputada estadual. E lá foi quando o bichinho da política me mordeu, né? Então, eu tenho um assessor, né, que ele que me colocou na política, ele que trouxe toda essa conexão para a política, e de lá para cá, eu gostei, né, do que foi, embora muitas mulheres não gostem do que é ir para política, de fazer política, mas a gente já faz política, né? Então, esse bichinho me mordeu lá, eu falei assim, agora eu venho como pré-candidata a vereadora para poder sentir como que é isso, né? Por que não temos muitas mulheres lá? O que falta, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem que começar a entender a sistemática do que tem lá, como que funciona, né? Porque nós já somos naturalmente políticas, né? Quando você fala nós já fazemos políticas, gostaria que você desse alguns exemplos, porque eu concordo com você, mas tem pessoas que não sabem, às vezes, que está fazendo política. Dentro de casa, a mulher ali organizando a casa, cuidando dos afazeres, orientando a família, os filhos, falando o que é isso para fazer, o que deve fazer, o que tem que contribuir, viu? Se você não fizer isso, como que você vai estar o tempo inteiro sendo atuante dentro de casa? Você já é política ali. Se você é casada, automaticamente você já está liderando a tua casa, principalmente o marido, né? Para quem são casadas, né? Mas quando você tem filhos, você tem que liderar os seus filhos. E você tem que saber dosar, né, as informações, mesclar, tomar cuidado com aquele que precisa mais, ou então deixar mais independente aquele outro. Então, automaticamente já fazemos isso. Né? É que a gente não é educada a ter esse olhar. Né? A nossa educação visa que a mulher só tem que ficar numa situação, num patamar, e para ela não ir para outros lados. Outra coisa, nós somos polvo, né? Braço para tudo quanto é lado. Então, a gente consegue entender toda a sistemática que está acontecendo na casa. Tanto que se um filho pergunta, mãe, onde está tal coisa? Vai lá procurar. Aí ele fica, não, eu não sei onde você deve. Assim, eu vou lá mostrar para você aonde que está. Né? Em outras palavras, óbvio que a mãe já fala num sentido mais enérgico, né? Mas é dessa forma.
Então, eu acho que a mulher tem que se identificar com isso, porque a característica do que tem dentro de casa, a gente leva para o nosso mercado de trabalho, a gente leva para a nossa política em si e para todos os ramos, né? Se a gente for olhar e analisar com essa visão, né? Porque, na verdade, a política está ali intrínseca o tempo inteiro. Só que nós não empoderamos essa palavra. Nós deixamos isso sempre, alguém vai fazer, eu não me importo com isso nesse momento, mas, na verdade, alguém vai levar você a pensar dessa forma. Sim. Né? E você vindo pré-candidata a vereadora de Sorocaba, quais são as suas pautas, né? O que você defende? Eu trabalho, né? A minha formação é administração de empresa, né? Eu vim com essa formação, fiz a pós-graduação nessa área, trabalhei e trabalho muito com a empregabilidade, né? E isso é uma das pautas muito importantes para mim, não só do primeiro emprego, né? Que é o do jovem aprendiz, mas sim também a empregabilidade para as demais pessoas, né? Tanto para todos os nichos que nós precisamos ter. Nós temos nichos de PCD, LGTBI, nós temos que ter atuações diferenciadas para esses nichos, né? Nós falamos nisso porque é da área de mercado, a gente está falando nesse vocabulário, mas o que é aquilo que você olha e você fala, aqui tem que ter um cuidado especial, né? Nós precisamos incentivar, né, as mulheres no mercado de trabalho. Nós sabemos que mãe solo tem uma dificuldade muito grande de buscar emprego. Sim. Nós sabemos também que o jovem tem uma dificuldade muito grande, principalmente agora, nesse momento. E nós sabemos que o mercado de trabalho está mudando. Ótimo Sorocaba ter um monte de empresas vindo para cá, mas quem é profissional de RH, igual eu atuo, junto com os demais colegas, a gente sabe que está com escassez. Nós temos vaga, mas não temos o candidato. O que falta para esse elo fechar? Vem um monte de empresa para cá e a gente está importando pessoas de fora para trazer para Sorocaba em cargos estratégicos? Não, vamos trabalhar aqui. Nós temos condições de trabalhar aqui. Nós somos um polo também de educação e um polo tecnológico muito grande, que dá para fazer bastante isso daí. Uma outra coisa importante é a capacitação, né? Porque está vindo vagas com nomes diferentes, porque nós temos uma tecnologia vindo e mudando completamente o mercado de trabalho, trazer também isso para cá. Nós temos várias formas de atuar com capacitação. E também o empoderamento das mulheres, porque as mulheres precisam ter um olhar mais voltado para ela, da necessidade dela, o encorajamento, a rede de apoio, mostrar que ela não está sozinha, né? Porque às vezes ela fica dentro de casa, focada tão ali naquele ambiente que ela esquece que o mundo está em volta, a sociedade está aí, está esperando ela virar uma liderança, está esperando mais mulheres nesse mercado para atuação, porque a gente não tem que ficar só entre duas situações, né? A casa e o trabalho. E sim, a gente pode ampliar muito isso. Você, como uma mulher nascida em Sorocaba, né? Isso. Toda a família aqui de Sorocaba, eu gostaria que você fizesse até uma avaliação como cidadã, né? Como que você analisa, avalia a atual gestão de Sorocaba? Olha, a atual gestão, eu entendo que nós temos muito que evoluir. Né? Não é simplesmente evoluímos em algumas coisas, sim, evoluímos, mas precisamos evoluir muito mais. Nós temos condições, nós somos uma região rica. E o que a gente faz para administrar tudo isso? Nós temos falha na educação, nós temos falha na saúde, né? E nós precisamos de pessoas responsáveis para que isso tenha uma gestão verdadeira. E a gestão verdadeira não é quando eu falo só das minhas bandeiras, que é voltada para a empregabilidade, mas isso envolve, quando você tem uma pessoa empregada, vou dar um exemplo da pandemia, que quando a pandemia veio, muitos pais de família perderam o emprego. Quem que segurou o REG, digamos assim, dentro de casa foi o jovem aprendiz, porque ele não podia ser desligado. Para você ver a importância do que é uma política pública voltada para o jovem. Sim. Então, ele virou um responsável para segurar a casa até o pai e a mãe se estabelecer novamente. E isso a gente fala, nossa, aconteceu lá na pandemia. E daí o que a gente traz de lá para cá? Exemplos de que a gente pode sim trabalhar muito mais isso.
com esse tipo de informação, o que a gente traz para a nossa cidade? Se essa família teve uma situação de jovem aprendiz ficar lá, fazer o trabalho dele, e ele não foi desligado, a família não sofreu demais com esse negócio de recorrer a benefícios do governo, mas também teve alguém ali que colocou o que comer dentro de casa, o que segurar a questão das contas dentro de casa, conta de água, de luz, para você ver o quanto que o emprego é importante. Então, através da aprendizagem, você tem essa característica. E aonde eu quero chegar quando estou falando de educação e de saúde? Se ele está trabalhando, né, ele vai atrás de capacitação, ele vai querer crescer mais sobre isso. E na questão da saúde, ele está se cuidando porque ele não está se entregando para outras coisas. Né? Ele está tendo um olhar diferente. Então, a sociedade ganha com um todo. Né? Eu acho super importante a questão de saúde e da educação. Tem a segurança pública, mas nós temos que ter olhar focados em algumas ações para poder gerar resultados na gestão. Né? Sorocaba trouxe muita empresa, mas quem é profissional da RH sabe o que eu estou falando, da escassez do profissional no mercado de trabalho. E, no geral, o que você acredita que precisa ser feito de melhorias em Sorocaba? Sorocaba precisa passar por esse raio-x, né? Para poder identificar quais são os gaps que nós precisamos estar. Na verdade, isso já é muito notório, né? A gente sabe aonde que está. Né? Nós precisamos de uma Câmara Municipal atuante, com fiscalização, não só com fiscalização, mas com atuação em novos projetos, para poder trazer uma realidade de Sorocaba muito mais determinante. Quando a gente fala, assim, especificamente de uma capacitação, nós temos aí a Unitem, nós temos outras faculdades, temos outros modelos, mas só que nós temos modelos que todas as instituições têm que reavaliar. Eu fui professora da ETEC, né? Inclusive, para poder aceitar a vereança, eu tive que abrir mão de ser professora para poder aceitar a vereança. Por quê? Eu tenho um propósito nisso daqui. Eu tenho uma vontade de fazer diferente, para poder mostrar para as pessoas que a gente pode chegar lá e atuar desta forma. Né? E esse trabalho, junto com aquilo que você me questionou, ele é um conjunto, a gente não faz nada sozinho, a gente faz através das pessoas. Se eleita, o que você gostaria de sugerir como plano de governo? Plano de governo, eu sugiro assim, nós temos várias leis aqui em Sorocaba, nós precisamos potencializá-las e também liderar aquilo que é necessário para essa mudança. Quando a gente fala de empregabilidade, nós estamos tendo várias novas funções. Né? Um exemplo, o operador de caixa, ele logo vai deixar de existir. E o que vai acontecer com esses operadores de caixa? Qual que é a atuação que a gente precisa fazer? Nós precisamos pensar nichado nessa situação, como cidade. Né? Porque senão daqui a pouco nós vamos ter um índice muito grande de desemprego e como que vai empregar essas pessoas? É uma coisinha simples. Sim. Só que se eu olhar, se você não focar nele, não tiver nenhuma ação, algo que realmente desenvolva, né? A gente vê no PAT aí que faz a entrevista para poder fazer como resultado, ótimo. Só que não é só a entrevista, a gente precisa ver por que ele não está evoluindo, aonde que está parando. Porque quando eu trabalho na ONG RH em Ação, nós fazemos uma educação desse profissional, que é simulados de entrevistas, né? Para poder educar essa pessoa, como que é o currículo e como que ele vai para a entrevista. Que bacana. Porque nessa mudança de visão, que é simples, que você pega e coloca essa pessoa aí 20 minutos, se você explica e ela entende, ela vai reverter isso para ela. Porque às vezes o erro que ela está cometendo é um erro simples. E para nós que estamos selecionando, é uma diferença grande. Então, o mercado, ele pede uma atuação diferenciada nesse sentido. Né? E é um olhar simples, digamos assim. Né? Você fala assim, nossa, mas o que a política pública tem a ver? Tem tudo a ver. Né? Porque se você está oferecendo no PAT, está oferecendo em vários outros canais de empregabilidade, por que não está evoluindo essa pessoa? Alguma coisa tem. Né? E isso é experiência vivida. Né? Que nós temos vários cases de sucesso de pessoas que foram revertidas com essa simples educação.
E nessa preparação, nessa educação que vocês Sim. fazem, o que mais é feito lá com os jovens? O trabalho com o jovem, daí entra mesmo especificamente a lei da aprendizagem e a capacitação. A capacitação, você amplia o olhar dele, capacitando e desenvolvendo. Muitos dos jovens que eu tenho de história de 10 anos de aprendizagem sempre estão passando feedback positivo para mim de como que eles estão, eles agradecem. Tenho vários depoimentos disso, né, de pessoas que me conhecem desde de quando eu entrei na aprendizagem para trazendo um resultado positivo, porque são hoje gestores, diretores e até donos de empresa. Que bacana, deve Isso é ser um muito orgulho, nossa, né? maravilhoso, você não tem ideia. Assim como professora também tenho resultados extremamente positivos, né, para poder entender que se você tiver essa disponibilidade, o resultado vem. E a gente sabe que sozinha a gente não faz nada, a gente precisa fazer em conjunto. O resultado vem em massa, vem mais gratificante e a sociedade ganha com isso. Verdade. Te ouvindo falar, eu lembrei muito da Magda, que é Sim, pré-candidata a professora, vice-prefeita, e o Paulinho do Transporte, que é pré-candidato a prefeito de Sorocaba. Por sim, quê? Né, você é da área da educação, investe nessa área de qualificação profissional e me parece que linka muito com eles, né? exato. E eu gostaria de saber de você, como que está sendo para você viver essa experiência de eleição junto com eles dois? Olha, para mim está sendo uma satisfação muito grande. O Paulinho, ele tem um histórico muito grande voltado para o trabalhador, principalmente, né, para a área de transporte, não só renomado de forma nacional, mas como internacional também, né, ele tem essa atuação. É uma pessoa que luta pelos direitos dos trabalhadores, pelos benefícios dessa área. Nós temos o maior salário de motorista aqui na cidade de Sorocaba, que seria o ideal para o estado, né, para o Brasil, digamos assim. E também como linka com aquilo que eu atuo, né? A atuação vem bem próxima disso. E sem falar da Magda também na questão de que ela é uma mulher, né? Representa nós mulheres e, olha, sou grata porque está aí uma pessoa que está despontando, sempre militando sobre esse assunto, trazendo a mulher e que assim nós tenhamos mais mulheres realmente na nossa política, porque nós precisamos desse conjunto, né? Uma pessoa atuante aí em Sorocaba que conhece os desejos dos trabalhadores e também uma mulher que vem com a base de que é necessário, que o que eu comento, que eu falo, tem a ver justamente com todo esse conjunto da minha atuação, do que eu pretendo estar atuando lá quando estiver como vereadora. Bacana. Alessandra, então aproveita esse momento aí, já que estamos falando deles dois, Sim, e deixa aí o seu recado para a Magda e para o Paulinho. muito bem. Magda e Paulinho, eu acredito no projeto, eu acredito que Sorocaba precisa pensar diferente, que Sorocaba precisa crescer com essa nova leva que nós digamos, né, no sentido de que precisamos de pessoas que tenham disponibilidade de fazer a diferença, de trazer para si e para nossa cidade, para o nosso dia a dia, pessoas que vão fazer a diferença, vão fazer com que a gente entenda o quanto que é importante colocar pessoas que são pares no nosso dia a dia. Então, eu sou super grata em estar participando desse momento e dessa história que vai fazer diferença em Sorocaba. Alessandra, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas antes, né, de terminar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de deixar esse momento para que você faça suas considerações finais e no final deixando aí suas redes sociais também. Sim. Com satisfação de estar participando aqui do podcast, dessas perguntas, desse diálogo. É só um pouquinho, né, que a gente consegue estar falando da gente, porque tem muita história, mas trazendo para uma conclusão, eu estou aqui como pré-candidata a vereadora, para poder estar contribuindo com a minha cidade, onde eu nasci, onde eu fui criada, onde eu desejo permanecer e atuar nos propósitos aí voltada para a empregabilidade, capacitação e para a mulher. Eu acredito muito de que a força que existe em relação ao trabalho, essa determinação, porque a política entrou na minha vida como algo que veio como um desafio, e o meu desafio é estar representando a nossa cidade lá na Câmara em 2025.
Quem quiser acompanhar o seu trabalho. Minhas redes sociais está como Alessandra Júlio Paes. Alessandra, muito boa sorte para você. Obrigada por compartilhar a sua história. Obrigada a você, obrigada a todos. E eu acredito que a gente tem que pensar em novas possibilidades e ampliar o nosso olhar em relação a isso. Estudem sobre aquilo que vocês acreditam que é através do voto que vai fazer essa mudança acontecer. Verdade, boa sorte. Obrigada. E a vocês que nos assistem, muito obrigada pela companhia. Sigam Paulinho do Transporte nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau.